paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Para a nossa reflexão desta noite. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Porque, meus irmãos, fui informado de que alguns da casa de Cleo, de que há divisões entre vocês. Por isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E ainda outros dizem: eu sou de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Por isso dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, senão para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Amado e bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos e glorificamos o teu nome. Pedimos a ti, meu Deus, perdão pelas nossas falhas. Pedimos a ti, meu Deus, perdão pelos nossos pecados. E pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Estende a tua mão poderosa sobre a vida da tua igreja. Estende, meu Deus, a tua mão de poder sobre a vida dos teus filhos e filhas. E olhe, meu Deus, para cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E nesta oportunidade, Senhor, tu venhas falar com cada um de nós. Venha trazer o alimento espiritual para a tua igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos a tua bênção. E que nada impeça a nossa comunhão contigo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então vai nos assento, irmãos. Nós vamos, nesta oportunidade, seguir no capítulo 1, como nós falamos ontem, na mensagem de ontem, sobre a igreja, o povo chamado por Deus. E nesse texto, seguindo o raciocínio da mensagem anterior, nós vamos olhar para o texto da palavra de Deus e ver o chamado de Deus para com o seu povo. E como nós falamos hoje, conselhos práticos para o nosso tempo. E o apóstolo Paulo, ele traz elogios para a igreja. Ele fala da sua posição como apóstolo de Cristo. Mas quando Paulo olha para o seio da igreja, ele começa a tratar dos problemas. Porque no texto que nós fizemos a leitura, ele diz que ele ouviu falar que estava tendo divisões na igreja, tensões, aflições. E quando Cristo junta o seu povo, quando Cristo junta os salvos, ele não junta para se dividir depois, mas ele junta para permanecer. E olhando para o contexto da palavra de Deus, as pessoas, nós precisamos ter o compromisso com a verdade do Evangelho. Nós precisamos ter um compromisso com a aliança que fizemos em Cristo Jesus. E nós precisamos firmar todos os dias esse compromisso. Nós precisamos firmar este pacto todos os dias e jamais termos este espírito de divisão que o texto fala para nós.
Ele diz assim, no versículo 12: como dizem uns que afirmam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ainda outros dizem, eu sou de Cristo. Como nós falamos ontem, a igreja estava numa cidade toda conturbada no seu contexto, e a igreja ela cresce neste contexto, só que ela começa a ter esta divisão. E Paulo está mostrando para a igreja que a divisão no meio da igreja pode provocar uma ruptura, e o propósito de Cristo não é que esta igreja se divida, mas que ela permaneça unida em Cristo Jesus. E é por isso que ele vai dizer para nós: acaso está Cristo dividido? Acaso Cristo está dividido? E ele vai dizer: foi Paulo crucificado em favor de vocês, foi ele batizado em favor de vocês. E aí ele faz um relato da sua defesa, mostrando que ele era mais um que tinha passado por aquela igreja, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seu propósito era levar homens e mulheres a Cristo Jesus para perdão dos seus pecados e salvação. E nesta linha de pensamento, irmãos, olhando para este texto da palavra de Deus, em primeiro lugar, nós somos um povo chamado para a comunhão fraternal. Amor um para com o outro. Amor entre a igreja de Cristo. E é por isso que, como eu disse antes, Paulo fala essa pergunta: está Cristo dividido? Paulo não prega um Cristo. No raciocínio Paulo não prega um Cristo, Apolo prega outro e Pedro prega outro. O Evangelho diz para nós, a Bíblia diz para nós que existe apenas um Salvador. Lá em Gálatas capítulo 1 diz que se um anjo do céu vier pregando um outro Evangelho, que não seja o Evangelho de Jesus Cristo, seja anátema. Há somente um Evangelho. E este Evangelho é das boas novas, da salvação. E a igreja de Corinto estava se dividindo. Por quê? Porque ela estava sendo influenciada. Estava sendo influenciada pelas circunstâncias do mundo. E muitas das vezes, irmãos, a igreja do século XXI, ela está sendo influenciada pelas circunstâncias que o mundo oferece nos dias de hoje. Para não perder o grupo, para não perder os adeptos daquela comunidade, muitos estão abrindo mão dos princípios eternos da palavra de Deus. E é o que Paulo está dizendo, Cristo está dividido. Quando as pessoas na cidade de Corinto iam às praças, elas ouviam os filósofos dizendo, nos seus discursos, os pensadores da cidade dizendo: eu sou adepto deste filósofo, eu sou adepto daquele filósofo. E aí as pessoas se convertiam e vinham para a igreja, e elas achavam que o culto à personalidade era mais importante do que a adoração a Cristo. E a igreja do século XXI, ela tem sido levada com esse pensamento de imaturidade ao culto à personalidade. Quantas das vezes você e eu nos deparamos com a pergunta: quem vai pregar? Quem vai cantar? Qual é o grupo, qual é o coral que vai apresentar nesse dia? Quando eu saio da minha casa e vou para a igreja adorar, eu vou para adorar o Senhor da igreja. É por isso que Paulo vai dizer: eu não fui crucificado em favor de vocês, eu não morri por vocês, eu não fui pregado na cruz, Pedro também não, Apolo também não, mas foi Cristo que morreu por vocês. A Ele, somente a Ele a adoração. Glória a Deus.
somente a Deus glória. Glória a Deus, aleluia. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto era sinal de imaturidade cristã. Por isso que Paulo disse, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, e outros diziam eu sou de Pedro, e ainda outros diziam eu sou de Cristo. Amém, Jesus, aleluia. Arrastar pessoas atrás de si não leva para o céu, mas leva à perdição. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus no contexto do nascimento do Senhor Jesus Cristo, muitos esperavam naqueles dias o nascimento de um Messias. Muitos esperavam. Porém, poucos mesmos entenderam o nascimento do verdadeiro Messias. Depois da morte e ressurreição de Cristo, que já estava somente os discípulos pregando o Evangelho, que a igreja começa a ser perseguida, alguém fala, ó, se esse negócio for de Deus, se o que esses homens estão falando, ensinando, pregando, os sinais que é notórios que acontecem por meio deles, se for verdadeiramente de Deus, ninguém pode parar. Mas se for dos homens, olha para o exemplo que já aconteceu de Teudas e Judas, que foram seguidos por muitos homens, e quando eles morreram, todos se dispersaram. Então, quando eu olho para a personalidade humana, estou demonstrando a minha imaturidade cristã. Mas quando eu olho, eu reconheço que é Cristo o Senhor da igreja. E quando eu estou vivendo essa comunhão com os meus irmãos, todos nós juntos, adorando ao mesmo Deus, olhando na mesma direção, na mesma certeza da salvação, nós estamos crescendo espiritualmente. Glória a Deus, aleluia. A igreja chamada para a comunhão. E aí, quando Paulo olha para a igreja, e que tinha um grupo que dizia eu sou adepto aos ensinamentos de Paulo, talvez eram aqueles que nasceram do Evangelho, da pregação de Paulo. Porque, como eu disse ontem, Paulo passa um tempo de aproximadamente 1 ano e meio pregando na cidade de Corinto, e esses que convertem através da pregação de Paulo estava dizendo assim, eu sou filho na fé do fundador da igreja. Foi Paulo que passou aqui, e eu sou discípulo de Paulo. E esses que diziam que era discípulo de Paulo viviam nessa estrutura. E alguns estudiosos dizem que estes não deixavam os outros entrar naquele grupo. Mas também Paulo vai olhar para a situação da igreja, e os que diziam sou de Apolo, Apolo nome grego, um discípulo que passou por lá também, e eles que achavam, não, Apolo pregou o evangelho aqui, eu sou discípulo de Apolo, eu sigo os métodos da pregação de Apolo, porque Apolo é no grego, ele conhecia as técnicas de retórica, de fala aqui na cidade, por onde ele passou, nós seguimos o ensinamento de Apolo. Aí o grupo que seguiu o ensinamento, que foi convertido através da pregação de Paulo, dizia, não, nós seguimos o apóstolo Paulo, porque ele viu o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, ele era um homem muito inteligente. Mas aí tinha os que diziam, eu sou adepto sou discípulo de Pedro. Aí os adeptos de Pedro vai dizer assim, eu sou mais importante do que vocês. Pedro andou por cima das águas. Pedro foi discípulo de Jesus. Pedro viu Jesus sendo preso. Por mais que Pedro tenha negado Jesus, ele dizia, Pedro viu Jesus sendo preso. Olha, eu sou discípulo de Pedro, dos ensinamentos de Pedro, porque o dia que Jesus foi preso lá no Getsemane, Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus fez um milagre da restauração da orelha do rapaz no lugar. Esses
estavam também achando-se os melhores. Mas também tinha uns que diziam: não, eu sou de Cristo. Esse negócio de Pedro aí, esse negócio de ensinamento de Paulo, não tem nada taculado, esse negócio de Apolo também não. Eu sou discípulo de Jesus Cristo, eu olho para Jesus Cristo. E aí, numa pesquisa que eu fiz, que dizia, eu que era discípulo de Cristo, dizia assim: ó, se vocês não adequar a nós, que somos discípulos de Cristo, não tem salvação para vocês. Pedro pregava em nome de Cristo, Paulo pregava em nome de Cristo, Apolo pregava em nome de Cristo, mas tinha um grupo que dizia: não, nós somos discípulos, nós aprendemos com eles, mas eles não batam com nada, o negócio é Jesus. Mas se vocês não agrupar a nós, vocês não têm salvação. E aí Paulo vai dizer: ó, isto é uma vergonha para vocês. Acaso está Cristo dividido? Cristo morreu, não. Cristo morreu por esses discípulos, Cristo morreu por isso, não. Cristo morreu pelo mundo inteiro para todos quantos chegassem até nele, confessando os seus pecados e pedindo perdão dos seus pecados para aceitar a salvação. E aí, a partir do versículo 13, que Paulo vai dizer que ele não batizou e que ninguém foi batizado em nome dele e que ele não foi crucificado para salvar ninguém. E ele diz assim: eu dou graças, presta atenção no verso 14, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Aí ele fala aqui no final do verso 14, exceto Cristo e Gaio. Por que Paulo faz esta afirmação? Graças a Deus que eu não batizei ninguém. Por que será? Muitos pensam, vamos dizer assim, Paulo está diminuindo o valor do batismo. Não. Está colocando em dúvida o simbolismo, a representatividade do batismo? Não. Porque ninguém, irmãos, torna-se espiritualmente melhor do que o outro porque foi batizado por ele ou por aquele. O batismo é em nome do Senhor Jesus. A importância deste ou daquele pastor que celebra o batismo não tem significado. Eu conheci uma pessoa, e aí quando a pessoa, parece que ela colocava isso aqui, ó, não, o batismo importante, a apresentação importante, o casamento importante somente se for feito por este pastor. Hoje ela não está na igreja. Não, apresentar os meus filhos tem que ser pastor fulano. Batizar, eu fui batizado por fulano. Não, a importância não está em quem realiza, mas em nome de quem. O importante é ser batizado em nome de Jesus, porque o vínculo não é com este ou com aquele, mas é com Cristo Jesus. Porque o pastor passa, o presbítero passa, o membro, aquela pessoa que oficiou aquela cerimônia passa, mas Cristo é o Senhor da igreja e Ele permanece. É por isso, irmãos, que eu e você, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, parece que Paulo está falando conosco, parece que Paulo estava sentado em algum lugar da nossa cidade, olhando para nós. O batismo vincula a pessoa com Cristo e não com quem o batizou. Mas aí Paulo vai falar conosco neste texto ainda, irmãos, sobre se ele foi crucificado. Paulo levanta um dos grandes temas desse capítulo, a cruz. Por que Paulo vai falar sobre isso? Falar sobre a cruz. Porque a cruz, ela é o tema central do Evangelho. É a proclamação. A cruz foi o símbolo que Cristo usava naquele dia para levar sobre si os nossos pecados. E alguns estavam tropeçando nesse ensinamento. Para os judeus, a cruz era loucura. Para os gregos,
era loucura. Muitos rejeitavam a pregação, mas como que pode alguém que foi pregado na cruz ser o Salvador do mundo? A Bíblia diz lá em João capítulo 3, e aí quando João fala a representação do que aconteceu no deserto, ele diz: todos que olhavam, que eram picados pela serpente, olhavam para aquela que estava pregada na cruz, era curado. E aí João diz lá no capítulo 3, e todos que olharam para Cristo, que foi pregado na cruz, têm os seus pecados perdoados, é livre de todo o veneno mortífero do pecado. Aleluia. E alguns tropeçavam neste ensinamento. E aí no versículo 23, ele diz assim: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é para os judeus loucura, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus aguardavam o milagre do nascimento do Messias. De uma forma ele veio de outra. Eles aguardavam, e quando eles se aproximavam de Jesus, eles sempre aguardavam um milagre realizado por Jesus para criticar, para acusar Jesus. Mas o verdadeiro milagre foi e é Jesus Cristo. Os judeus não viram na cruz um instrumento de salvação para eles, mas eles viram como loucura, como um escândalo para o mundo, porque eles já falam assim: não, se alguém for pregado na cruz é escândalo, mas era plano de Deus para a salvação da humanidade. E aí os gregos viam como loucura. O maior problema dos gentios era em relação à cruz. Para eles era uma coisa louca, mas Paulo estava enfatizando a sabedoria de Deus. Ele vai dizer para nós que Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. E ele vai dizer para nós que aquele momento era poder de Deus e sabedoria de Deus. Se para uns era loucura de Deus, para outros era sabedoria de Deus. Paulo fala para os judeus que aqueles que estão ou que estão querendo milagres, Jesus é o maior milagre. Jesus, irmãos, é o maior milagre para nós. Você olha para alguém doente, nós olhamos para alguém enfermo e ficamos esperando o milagre da cura daquela enfermidade. Mas o maior milagre para aquela pessoa é a salvação da sua alma. Glória a Deus, aleluia. O que Jesus falou para o malfeitor lá da cruz? Quando ele disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele desceu da cruz naquele dia. O malfeitor foi tirado da cruz porque Jesus falou isso para ele? Não. A sentença dele era de ser crucificado e morrer naquele dia. E naquele dia ele morreu. Mas Jesus falou para ele. E que nós muitas das vezes não compreendemos, e é por causa disso. Nós queremos um milagre. Aí o milagre não vem, a pessoa morre. Onde é que está Deus? A sua pergunta. Há quase 3 anos atrás, no velório de uma pessoa, por causa da Covid, alguém falou assim: eu não quero saber desse Deus não, porque esse Deus fala que cura e não cura. Deus cura, irmão. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus cura. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, aleluia. Ele é poder de Deus, ele é sabedoria de Deus. Nele está escondido todos os tesouros da sabedoria. E a sabedoria de Deus está no Evangelho. É que nós não atentamos para aquilo que a palavra diz para nós, para aquilo que o ensinamento traz, do Evangelho traz para nós. É isso que deixava os gregos da cidade de Corinto confusos quanto à pregação do Evangelho. Eles achavam que era loucura, mas Paulo estava dizendo: é sabedoria de Deus. Deus é sábio mais do que todos os filósofos aqui da cidade. E a mensagem de Paulo no texto para nós era só uma. Veja aí no versículo 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus
Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Glória a Deus, aleluia. Os judeus pedem sinal miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para judeus e loucura para gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Você foi chamado e Deus para você é sabedoria. Cristo crucificado é o poder de Deus. Nós fomos chamados por causa da nossa comunhão e da nossa união com Cristo. Ele morreu por nós. É por isso que nós fomos batizados em seu nome e nós somos identificados com a sua cruz. Porque a cruz daquele dia não era de Jesus, mas era do pecador Barrabás. Mas Cristo morreu naquela cruz por nós. Aquela cruz era nossa, mas Ele nos livrou da maldição do pecado, sendo pregado na cruz. A igreja é um povo chamado para glorificar a Deus. O grande problema dos crentes de Corinto é que eles tinham tendência, irmãos, de ser orgulhosos. Mas o Evangelho não deixa espaço para a sabedoria humana e para a vaidade. No versículo 26, Paulo lembra ou relembra que os crentes, de onde os crentes de Corinto tinham vindo, ou o que eles eles estavam cheios de vaidade. Veja no texto, irmãos, não pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram os nobres de nascimento. É aquilo que eu falei um dia aqui de um pastor que, quando ele, seus 19, 20 anos, estava concluindo os 3 anos de seminário, o instrutor do seminário, o diretor, falou para ele: você está concluindo, você está concluindo, você vai chegar lá na igreja, você vai encontrar irmãos que não sabem assinar o nome, e ele vai conhecer mais de Bíblia do que você. Imagine você, irmão, ouviu a frase dessa: filho de crente. O pastor hoje, na época, ele é filho de pastor, que era professor, e ele sai do seminário e vai para pastorear, e diz assim: você vai chegar lá e encontrar pessoas que não sabem assinar o nome e vai conhecer mais de Bíblia do que você. E aí Paulo está dizendo aqui para os crentes de Corinto: vocês olham, pensam no que vocês eram quando foram chamados. Esvazie-se dessa vaidade. Vocês foram chamados para glorificar a Deus. Paulo está corrigindo o problema da vaidade humana. Quantas vezes nós não somos tentados a pensar assim: não, eu não vou na igreja hoje não, porque o irmão vai pregar, porque a irmã vai pregar. Não, nós viemos à igreja adorar a Deus. Nós saímos da nossa casa para glorificar a Deus. As nossas ações têm que ser para glorificar a Deus. Nós não saímos da nossa casa para prestar culto à personalidade humana. Nós saímos da nossa casa para prestar culto ao Deus Todo-Poderoso. É isso que Paulo está dizendo. Olha de onde vocês vieram. Muda o foco da sua adoração, muda o foco da sua glorificação, mas glorifique ao Deus eterno. Glória a Deus. Paulo lembra os crentes de Corinto o motivo de Deus ter o chamado. Ele vai dizer: Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. As coisas loucas que era para o mundo, para envergonhar os sábios. Irmãos, hoje, século 21, falar do Evangelho, falar de salvação, para muitas pessoas é loucura.
Falar de milagre é loucura. Falar de arrependimento nem se fala. Mas ele está dizendo aqui, ó, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glória a Deus, aleluia. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas para reduzir as que não são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. As coisas loucas deste mundo, os humildes, os iletrados, aqueles que têm só uma mensagem: aceita Jesus, ou senão você vai para o inferno. A história do irmãozinho que a mensagem dele era essa, e o pastor programou o trabalho da igreja e convidou algumas pessoas importantes da cidade, diz a história, inclusive um prefeito. E aí ele reuniu um corpo de diácono e falou: não deixa fulano encostar no prefeito, não deixa, cerca ele e não deixa ele encostar nele, porque você sabe o que ele vai falar, vocês sabem. E aí a história diz que os diáconos cercavam ele de um lado e cercavam ele do outro, e daqui e dali, e o prefeito sentado no banco das autoridades, no banco reservado da frente. E aí o culto está rolando lá, daí a pouco o pastor da igreja olha e está o irmãozinho sentado do lado do prefeito falando. Aí ele fala: meu Deus, os diáconos, vai ter uma reunião com os diáconos depois porque a minha ordem não foi cumprida. E aí o grupo de louvor canta, o coral canta, o pregador prega aquela mensagem espiritual e chama a igreja ao arrependimento. No final da mensagem o pastor pega a palavra, faz um apelo. A única pessoa que aceita Jesus é o prefeito. Glória a Deus, aleluia. Aí dá a palavra para o prefeito fala, pergunta para ele o que ele gostou do culto. Ele fala: eu vi um monte de pessoal cantando, gostei dos instrumentos, ouvi o rapaz aqui pregando, mas não entendi nada. Mas a única coisa que eu entendi foi aquilo que o irmão falou para mim, ó, que se eu não aceitar Jesus, não arrepender dos meus pecados, eu vou ser queimado no fundo do inferno. E eu quero aceitar esse Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Glória a Deus, aleluia. O mais humilde da igreja foi a mensagem dele naquele dia. Então, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, ó, as coisas, aquilo que o mundo despreza, isso que estava sendo desprezado dentro da igreja. Aquilo que o mundo despreza, Deus vai usar para cumprir os seus propósitos. Glória a Deus, aleluia. O maior perdido no mundo olha para os bens materiais. O mundo perdido admira o status social. O mundo perdido admira o sucesso financeiro, o poder político. Mas Paulo está dizendo para nós que os crentes devem admirar e olhar para a eternidade, que é a garantia nossa em Cristo Jesus. Ele está chamando para se esvaziar de toda e qualquer arrogância, de todo e qualquer orgulho, e olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E ainda Paulo lembra aos crentes de Corinto a herança deles em Cristo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Jesus, na mensagem de Paulo, torna-se parte da sabedoria de Deus. Justiça, santificação e redenção. A salvação é toda pela graça. Por isso não podemos nos gloriar em nós mesmos. Por isso não podemos gloriar neste ou naquela pessoa. Mas Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é a nossa sabedoria. E por meio da fé em Cristo, você é justificado. Por meio da fé em Cristo, Paulo está dizendo para os crentes de Corinto: você é livre do pecado. Por meio da fé em Cristo, você é livre do tribunal de Deus. A justificação é o coração da mensagem também, em todo tempo e em todo lugar. Em Cristo você é posicionalmente transformado.
Em Cristo Jesus você vai vir de degrau em degrau na santificação. Em Cristo Jesus, que pagou o preço por nós, você é salvo. É Ele que virá em glória para levar a sua igreja. É Ele que virá em glória para ressuscitar os justos. É Ele que virá em glória para trazer recompensa. É Ele que virá e reinará para sempre. Glória a Deus, aleluia. Por isso, Aleluia. concluindo esse texto, esta reflexão de hoje, nós temos a salvação. Quando aceitamos Jesus no passado, fomos justificados. Glória a Deus, aleluia. Você foi justificado pela fé. Quando aceitamos a salvação, no tempo presente, estamos sendo salvos, porque Jesus é a nossa santificação. No tempo futuro, nós seremos salvos do poder do pecado. Ele não terá mais poder sobre nós. A presença do pecado não mais existirá. Ele enxugará de nós, dos nossos olhos, toda lágrima. Glória a Deus, aleluia. Por isso, irmãos e irmãs, eu e você fomos um povo chamados pelo Espírito Santo, chamados por Jesus Cristo para glorificar o nome dele. Aleluia. Então, assim como Paulo tratou com os crentes de Corinto, que eles deveriam se esvaziar de toda e qualquer vaidade, de todo e qualquer orgulho, de toda e qualquer pretensão dentro daquele desejo, ele está dizendo: olhe para Jesus. É Ele que vai exaltar você e glorificar você. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, irmãos? Aleluia. Vamos falar com Deus. É o momento que você e eu temos de falar com o Senhor da glória, com Cristo, o Senhor da igreja. Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso Salvador. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém.